Olá, saudações cooperativistas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Momento Coopera Podcast, se você nos ouve pelo Spotify ou videocast nos assistindo pelo YouTube da Coopera Energia, seja bem-vindo. O importante é que você saiba que esse aqui é um espaço para que cooperados venham, sejam recebidos, acolhidos pela cooperativa, para compartilhar com outros cooperados histórias de superação, de empreendedorismo, nos trazendo lições de vida aqui, dividindo com você para inspirar, para apoiar você no seu dia a dia. E comigo sempre aqui, o presidente da cooperativa, Valmir Rampinelli. Olá, presidente, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo, Giovana? Que vai apresentar o nosso convidado, o nosso cooperado dessa segunda edição do Momento Coopera Podcast e Videocast, André Maurício Spader. Temos o prazer hoje de ter conosco o empresário André Spader, um menino que veio lá do Morro Grande, interior do Meleiro, foi para o seminário, tem uma história bonita, gosta de pedalar, encontrou o amor da vida dele aqui, por aqui ficou, montou a sua empresa, hoje um empresário bem-sucedido. Com certeza nos brindará com uma história brilhante. Olha só que apresentação, André. Tudo bem? Que apresentação bonita, né? Nossa! Não, tudo bem. É uma satisfação realmente estar aqui participando, né? Receber esse convite e poder contar um pouco da minha experiência, como o Valmir falou. Sou do interior de Meleiro, né? Na época o município era Meleiro. Pois é, eu ia perguntar para mim, Morro Grande, cidade Morro Grande, mas se emancipou em que ano? Está fazendo acho que quase 30 anos de município, né? Certo. Foi quase junto com o Forquilinha um pouquinho depois, né? Então, era interior, continua sendo interior, na verdade, mas é uma cidade que é um município, tem sede, e na época era um distrito de Meleiro. A gente tinha uma certa dificuldade até de estudar, porque no Morro Grande tinha só o que era? Era o jardim e a escola básica até a 8ª série. Naquela época, quem quisesse seguir adiante, ou saía da cidade, ou ia para um seminário, coisa que eles buscavam muito o pessoal do interior, para que fosse se aperfeiçoar, né? E seguir a sua vocação sacerdotal no seminário. Alguns seguiram, outros não, né? É o meu caso. Sim, você foi saiu do Morro Grande pela primeira vez para ir para o seminário, saiu de casa pela primeira vez para ir para o seminário. Sim, naquela época se fazia os tal de estágios, né? E olha, eu era uma criança com 13 anos de idade. Estágio vocacional. E tu fosse para que seminário? Eu fiz estágio vocacional em Orleans, né? E Siderópolis, no Dom Orione. E no teu estágio foi aprovado para ser padre ou não? Não me quiseram. Na verdade, foi uma fase muito boa assim, de aprendizado. Né? E quanto tempo ficasse no seminário? Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi para o seminário para jogar futebol, eu acho, ou para andar de bike, pedalar. Mas é que não era assim. Naquela época, era comum no interior, como não tinha o colégio secundário, né? Os padres eles passavam nas escolas, entregavam uma cartinha, uma folhinha, né? Mostrando as vantagens que tinha o seminário. A gente achava bonito, porque é um colégio grande, tinha jogo de futebol, tu falou, é verdade. Né? Tinha piscinas, né? Naquela época, piscina não existia. Tipo, eu lembro que lá em Orleans, tinha o seminário, tinha uma piscina. Meu Deus, aquela coisa de outro mundo. Era um atrativo, né? Que levava não eram jovens, eram umas crianças um pouquinho mais maduras, né? Sim. A se sentirem mais confortáveis e estudarem. Tá. Né? Foi o meu caso. E tu achas que se não tivesse a oportunidade de ir para o seminário, tu estarias no Morro Grande ainda? Muito bem provável. Olha. Muito bem provável. Eu sempre falo comigo e tenho comigo que foi o segundo corte do cordão umbilical. Um quando eu nasci, né? E o segundo quando eu fui para o seminário com 13 anos de idade. Que tu rompe aqueles laços de família, né? Eu chorava bastante lá. Chorava. Assim quando tu fosse no seminário também. Alguns choros, né? Eu ia perguntar se vocês foram contemporâneos de seminário, não? Não, eu fui para o seminário de Tubarão, pior ainda, mais longe, e ele foi aqui mais perto, mais próximo, em Orleans, né? Siderópolis. Mas acredito que também a prática era a mesma. Ia embora uma vez por mês. Né? Ia. Mas uma vez por mês, para 13 anos, uma vez por mês. Eu fui com 10, ele era privilegiado, ia uma vez por mês, eu ia a cada 3 meses. Então, com 10 anos. Com 10 anos. Ô, Giovana, tu percebe que isso a gente aí
amadurece, né? Nossa. Tem que amadurecer. Olha a experiência. Hoje, se tu olhares as nossas crianças com 13 anos de idade, né? Muito pouco se faz, né? Algumas nem o Nescau fazem mais, né? E Verdade. a gente tinha que, né, Valmir? Tinha que levantar cedo, fazer a higiene, tinha que arrumar as camas, ia para o trabalho, ia para o colégio, ia para a reza. Tu lembra do teu dia, os horários, o que tu fazia, assim, bem resumido? Lembro muito bem. Como é a vida no seminário? A que horas tu levantavas? 15 para as 6. 15 para as 6 já levantava rezando, né? Daí tinha até 15 para as 6, arrumar a cama, né? Às 6h30 tinha que estar às 6h15, 6h30 tinha que estar na capela rezando, né? Rezava de manhã cedo de novo, né? Depois ia tomar o café. Os maiores, né, que estudavam à tarde, iriam para o trabalho. Era horta, cortar grama, limpar o pátio do próprio seminário, né? E os menores à tarde divertia. Né? Então chegamos a ter quase 90 seminaristas. Pelo que eu soube hoje, lá em Siderópolis, o número reduziu bastante, até por essa questão da idade, né? Hoje, acredito que seja até proibido terem crianças tão novas, né? Separadas dos seus pais. Mas naquela época era uma prática comum. Né? Mas foi de grande valia, com certeza. Olha só. A vida no seminário, a rotina no seminário. Mais alguma curiosidade nossa sobre seminário, Valmir? Eu conheço essa história também. Já conhece bem. É, isso aí. Ficasse mais que 1 ano e meio no seminário? Eu fiquei bem mais, eu fiquei 10 anos. 10 anos? 10 anos. Decidiu, o foco é o André, mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre o presidente também. Ficar 10 anos no seminário e decidiu, porque eu também quero te perguntar, que momento que vocês pensaram, não, realmente não é a minha vocação? O foco é o André, mas assim, o André pode dizer que hora que ele decidiu, por que ele saiu, né? Por que decidiu a sair? Na verdade foi assim, quando eu fui para o seminário, eu concluí a 8ª série, né? Hoje não sei como é que chama agora, mas era a 8ª série. Hoje é o último, o nono ano, né? Mas na nossa época era a 8ª série. E daí iniciamos o 2º grau, né? Então, o que acontecia? Tinha que tirar boas notas, com certeza. E a gente que vinha de um colégio do interior, assim, um pouco meio fraco, talvez até foi um motivo desse, Valmir, por não ter boas notas, entendesse? Porque a gente começou no Dom Orione, tinha matérias muito puxadas. Era física, era química, que a gente não tinha contato. Talvez até uma forma de avaliação, na época, que quem avaliava eram os padres, né? E o menos inteligente talvez já era convidado para ficar um pouco mais em casa, ou talvez por ser muito criança também, né? Isso levou a ser convidado para ficar em casa. Então, foi o rompimento. Ele não decidiram por ele. Decidiram por ele, foi convidado a ficar em casa, é um jeito educado. E os outros colegas, quando alguém fosse embora dessa maneira, não tinha um preconceito por ter sido convidado a ficar em casa? Lógico, o sonho de todo mundo que estava ali era fazer o noviciato em São Paulo. Até para conhecer São Paulo, tinha pensado sair do Morro Grande e chegar até São Paulo. Seria, na verdade, o noviciato seria pós o 2º grau, né? Então, era o sonho de todas das pessoas conhecerem São Paulo, né? Então, lógico, quando a gente era convidado a ficar em casa, dava uma certa vergonha, principalmente do pai e da mãe em casa, né? Porque provavelmente tinha feito alguma arte no seminário que eles mandaram embora. Mas fazer o quê? Isso faz parte da nossa vida, né? Já foi uma lição provavelmente obtida. Com certeza. E depois dali voltei para casa no Morro Grande e concluí os estudos no Meleiro. Meleiro nós tínhamos só um colégio muito pequeno também, que era o Colégio Cenecista, né? Era um colégio pequeno que tinha em Meleiro, né? E daí eu concluí o 2º grau lá em Meleiro. E já que não deu certo para padre, aí foi para ser empresário, né? E onde fundou a Midré. Mas isso ainda, Valmir, tem uma história um pouquinho antes, né? Quando a gente terminava o 2º grau em Meleiro, naquela época também faculdade era muito distante. Já tinha algumas pessoas de Meleiro que estudavam em Florianópolis, fazendo Universidade Federal. Era a universidade pública, né? Mas a gente sabia também que para entrar na Federal tinha que fazer um cursinho pré-vestibular. Então eu com 17 anos fui para Florianópolis fazer cursinho pré-vestibular,
né? Na época era o Geração. Fosse para Floripa. Porque eu tinha uma nova vocação, já que padre não deu, a minha vocação era ser agrônomo. Eu queria ser agrônomo. Olha só, e despertou isso vendo arroz, porque naquela época se fazia muito trabalho vocacional nas escolas, né? Hoje não se vê mais falar esse trabalho de vocação. Né? Eu acredito que, pelo menos, eu não ouvi mais falar essa palavra, né? Eu tenho vontade de ser isso e aquilo, mas vocação era porque os padres vinham e nos colégios tinha essa vontade de mostrar o que queria ser. Era para ser agrônomo, não consegui passar no vestibular, na federal. Até hoje ainda é difícil, né? Com certeza. Ainda mais a gente que vem do interior com uma base um pouco, não digo ruim, mas um pouco fraca, né? Daí, no vestibular para a federal eu não consegui passar, mas passei aqui para a Unesc, que na época era FUCRE. Existia o melhor curso na época que tinha aqui na Unesc, o mais difícil de se passar aqui era administração de empresa. Então, eu e mais os meus colegas, a gente não passou naquele vestibular, que era feito só em janeiro, se eu não me engano. E a gente combinou... Tentasse só uma vez. A gente combinou, então, de voltar na metade do ano. A gente combinou de voltar a fazer o cursinho e tentar a vocação, aquela profissão vocacionada. O que aconteceu? Quando eu passei aqui na Unesc, na FUCRE, eu comecei a fazer a faculdade aqui na Unesc. E administração, mas com o intuito no segundo semestre trancar e voltar para Florianópolis, né? O que aconteceu? Comecei a trabalhar, a fazer a faculdade e em Cristina sem fazer nada também não dava. E eu soube que em Forquilinha, né, estavam precisando de mão de obra, né? Na época da Agreliane, já era uma empresa grande, hoje continua sendo grande, mas na época era uma das maiores, né? E que estavam precisando de mão de obra. Inclusive, eu vim em Criciúma, eu entreguei currículos na época Secrisa, Eldorado e na Agreliane. Chegando lá, fui entrevistado, né? E foi falado, ó, quem quer trabalhar aqui, entra por qualquer lugar. Depois, estando aqui dentro da empresa, como se diz? As portas vão se abrindo, vão se ajeitando. O recrutamento de seleção, na hora certa, vai chamar a pessoa que tem qualificação, né? E foi o que eu fiz. Começasse fazendo o que exatamente? Comecei trabalhando na produção mesmo. Qual era o teu trabalho? Produção era corte de frango mesmo, não tenho nem um pingo de vergonha. Trabalhando com a faca na mão. Com a faca na mão. E por acaso ainda comecei a trabalhar, Valmir, porque eu continuo sendo esquerdo, né? Eu escrevo com a mão esquerda, eu me movimento, tudo com a mão esquerda, né? E com o pé esquerdo. E na época eles precisavam de gente com a mão esquerda para fazer um determinado corte, né? Isso não tem problema, acharam o cara certo aqui. Louco para trabalhar. Né? Então, daí trabalhei, na verdade, foram três meses na produção, que era o que foi falado. Começa depois, conforme vai aparecendo aqui o recrutamento de seleção, eles vão chamando as pessoas. Daí fui trabalhar no setor de transportes. A gente controlava transporte de cargas, né? Eram os caminhões baús, era o caminhão de frango, era o caminhão de ração. Então, a gente cuidava dos motoristas, né? Apontamentos normais, com quilometragem, média de caminhões, despesas, tudo era lançado para o setor de transporte, né? Aí trabalhei mais um tempo no transportes, daí quando apareceu uma vaga no Recursos Humanos, Recursos Humanos da Agro, na época nós chamávamos que era o DRI, né? Departamento de Relações Industriais. Daí fui trabalhar com cargos e salários. Eu já estava indo faculdade, né? Olha. Naquela época, quem fazia faculdade aqui na Unesc, já dentro de uma empresa dessa, já destacava muito. Com certeza. Que a grande maioria não fazia faculdade. Era uma época em que as pessoas faziam o curso técnico de contabilidade ou algo do gênero e parava. Porque a faculdade também, na época, era muito difícil de fazer e tinha um custo também, né? Então, eu fui trabalhar na área de recursos humanos, que eram cargos e salários. Até surgiu uma vaga na área de recrutamento e seleção. E recrutei muita gente em Forquilinha. Por isso que eu tenho um conhecimento muito grande com o povo de Forquilinha. Gente. Porque eu fazia recrutamento de seleção. E naquela época, o que houve? O pessoal do interior de Forquilinha, de Nova Veneza, eles queriam trabalhar. Houve a indústria do arroz começou a crescer muito, né? Como se chama aqui, as provárzeas, né? E aquele pequeno agricultor de Forquilinha, ou ele tinha que sair, porque ele vendia as terras eram pequenas, ou ele ia trabalhar na mina, né, os homens, os rapazes iam trabalhar na mina,
E as moças, as meninas, iam trabalhar onde? No frigorífico. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muita família de Forquilinha até hoje. E o engraçado é que muitas das famílias, inclusive outros convidados que a gente está recebendo aqui no Momento Coopera Podcast, eles vieram para Forquilinha com essa mesma... Eu vim para trabalhar na Seara. A minha história de vida, eu estou aqui hoje só porque em algum momento meu pai foi para Forquilinha para trabalhar na Seara, foi Ceval antes, que antes foi Agroeliane, que foi quando você trabalhava lá. Então, olha o quanto a urbanização recente de Forquilinha, a mais recente não, mas a anterior, a de 2 décadas atrás, ela se constituiu em torno da hoje JBS. Com a certeza. Tua história de vida com Forquilinha foi pela JBS, provavelmente também. E representa muito para toda a região, né? Com então, assim, na época, como eu fiz a faculdade de administração e pude trabalhar dentro de uma empresa tão grande, né, que na época era referência, e era um privilégio, tá? Era um privilégio quem trabalhava naquela empresa, principalmente na área administrativa, porque a gente dizia trabalhar no escritório, né? Lógico que tinha ar-condicionado, era uma coisinha, para a época, excelente. E poder estar trabalhando com algumas pessoas, né? Pessoas que nos ensinaram muito. Sinésio Volpato, tinha uma estrutura de empresa, né? Que, na verdade, ele era o comandante maior, era o superintendente, né? Então, isso tudo para nós foi um aprendizado muito grande. É um MBA, né? Com certeza, é um MBA. Com certeza. Disso eu posso falar, a faculdade me ajudou muito, né? Mas as práticas do trabalho mesmo, de ter trabalhado dentro da Agroeliane, né? Quando eu saí já houve a transição para a Ceval, né? Isso foi o que mais valia. Inclusive o Sinésio Volpato também foi seminarista. Também. E quando tu estavas na Eliane, assim, qual era a visão que tu tinhas, aonde é que tu queria chegar, o que tu queria fazer? Tu estavas satisfeito naquele momento na Eliane ou tu queria mais? Valmir, na época, a Agro fazia parte do grupo Eliane, né? A Eliane era um grupo empresarial muito forte, né? Tinha várias filiais e já havia essa transferência de mão de obra. De Forquilinha, uns iam para Cocal, alguns de Cocal vinham para Forquilinha, né? Mas enquanto eu estava na empresa, eu estava satisfeito. Mas depois de 8, 9 anos, a gente percebe que a gente quer um pouquinho além. Crescer. Até porque nesse meio tempo eu casei, né? Eu casei. E ela é de Forquilinha também. As despesas aumentam, né? E ela é de Forquilinha também, a esposa? A minha esposa, a Michele, que eu amo muito, né? Ela é de São Defende. Mas São Defende também, na verdade, é uma extensão de Forquilinha, eu digo, né? Que São Defende está mais próximo do centro de Forquilinha do que do centro de Criciúma. Com certeza. Né? Então, o que acontece? A necessidade, né? Casei, a gente resolveu ter filhos, né? Daí a vontade de empreender foi muito maior. E o que da época que você recrutava pessoas, dizia sim, dizia não, para quem batia lá na porta para você contratar, você trouxe e levou para a tua empresa? Pensando na experiência que você teve lá da Agroeliane na área de recrutamento e seleção, que lição você lembra, vívida daquela época? Naquela época, assim, o recrutamento e seleção era feito de uma maneira mesmo que a gente tinha que selecionar, porque tinha muita gente procurando emprego. Batiam na porta da tua casa pedindo emprego? Na porta. Chegava na casa do meu sogro, mandava um recado para o meu sogro, é fulano de tal, trabalhou comigo, o meu sogro trabalhou na mina, né? Na Forquilinha também, aonde você ia, né? As pessoas sabiam que eu era a pessoa que fazia recrutamento e seleção, então o pedido era sempre, né? Mas a gente sempre dava preferência naquela ocasião para aquelas pessoas que já estavam trabalhando na agro, que nós éramos 2 unidades, uma unidade de aves e uma outra unidade de suínos, né? Então, aqueles pais que queriam colocar seus filhos na própria empresa, né? A gente sempre dava um pouquinho de atenção para aquelas pessoas, porque a gente sabia, né, que o pai, sabendo que o filho está empregado, ele vai trabalhar com muito mais dedicação para aquela empresa, né? E essa prática funcionou por muito, muito tempo, né? Porque famílias inteiras trabalhavam na agro. Com certeza. Né? Então, isso foi muito bom também. E aí, a vontade de empreender foi maior, casou, já tinha esse vínculo com Forquilinha por causa da JBS, e aí a Midre nasceu como no meio disso tudo? Enquanto eu estava na Agroeliane, a família do meu sogro, da minha esposa,
eles tinham uma pequena confecção nos fundos de casa. Era comum naquela época as pessoas terem seus pequenos negócios, né, no fundo da sua casa. Sim. Fechavam uma peça da casa e começavam a trabalhar, né? O que aconteceu? Eu comecei a perceber que eles tinham um produto bom, um produto que tinha uma procura enorme, né? Assim, um produto diferenciado, né? Mas precisava de alguém que os ajudasse, né? Que a empresa era do meu sogro, né? Da família, da minha sogra e da minha esposa, né? Mas precisavam de alguém que os impulsionasse. Eu, com a minha faculdade, né? Eu achava que era importante, e a minha experiência também, né? Como trabalhar na agro, resolvi sair da Eliane, né? Da Agro Eliane, e se juntar a eles, né? E foi aí que nasceu a Midre. Foi coragem na época ou foi autoconfiança? Ou as duas coisas? Eu acho que foram as duas coisas, tá? A gente sabe que quando a gente está trabalhando numa empresa, chega um determinado momento que a gente parece que quer sair da casca do ovo, né? Precisa sair, precisa ir além, né? Então, os desafios foram grandes também, não tenha dúvida, né? Isso foi em 1996. 96. Né? Mas a Midre foi constituída em 99. 99. Né? 96, o meu sogro tinha uma empresa, né? Mas aí a gente resolveu, planejando certinho, fundar o nosso CNPJ, que a empresa já existia. Fundamos um novo CNPJ, né? Que era da Midre. Porque hoje é bonito falar de empreendedorismo, de empresário, de montar empresa, mas quando a gente olha lá, é 1996, 1999, era um outro Brasil, outro cenário econômico no mundo, tinha que exigir uma certa dose de confiança, de autoconfiança e coragem mesmo. E qual o produto que o teu sogro fazia e que tu estás fazendo? Valmir, quando eles começaram, que eu não estava, eles faziam qualquer tipo de artigo do vestuário. Mas depois tem uma história muito... sempre eles contam bastante, né? Lógico que eu não estava junto. Que a minha sogra precisou comprar um biquíni para minha esposa, para a Michelle. Mas, pelo pouco dinheiro que não se tinha, ela achou melhor comprar um pedaço de lycra e confeccionar um biquíni para a Michelle. E ali ela viu que tinha condições de trabalhar com moda praia. A Michelle era uma menina, né? Talvez para ir tomar banho no rio ou na praia, não sei exatamente. Mas ali ela viu que começou a fazer biquíni, era um mercado. Começou a fabricar para as irmãs, para os vizinhos, né? E daí nasceu a indústria da confecção da moda praia. E quando vocês fundaram a Midre, em momento algum se pensou em investir ou apostar em outro ramo? Desde que eu conheci eles, né? Aí já tinha crescido bem mais, né? Era pequeno, tinha umas 4 ou 5 costureiras, né? Mas faziam sempre moda praia, sempre biquínis e maiôs, que é o nosso produto até hoje, né? E sabe que um ponto importante é que em 99, naquele período ali do final da década de 90, aqui na região, a confecção própria, né, as pequenas confecções e grandes confecções, elas eram muito comuns. Tanto que o sindicato do vestuário é forte hoje, mas era ainda mais forte naquele momento. Só que houve um momento em que essas empresas, com a entrada de produtos da China, com a globalização, elas começaram a passar por grandes dificuldades, tanto que poucas daquele período restaram ainda hoje. Várias histórias de colegas, conhecidos. E a Midre, ela segue firme, forte e cada vez maior 24 anos depois. Naquele início, foi fácil vivendo esse cenário marcante daquele momento de dificuldade para a indústria têxtil? Giovana, não foi. Não foi porque lá no início nós tínhamos muita dificuldade de adquirir matéria-prima. A matéria-prima era fornecida por poucos fornecedores, né? E muitas vezes tinha que vir de fora. Não tinha em Criciúma, o nosso produto dificilmente tu vai achar aqui em Criciúma, entendeu? Tem que ser sempre vir de fora. E naquela época o produto ficava na mão de poucos que produziam, tá? Então tinha essa dificuldade. Ou tu comprava em rolos, né? Que custava muito caro, não tinha dinheiro, óbvio. O que acontecia? A gente teve que avançar bastante. Teve que avançar, fazer contato com novos fornecedores de tecido, acessórios, né, e de representantes. Tu lembrou da dificuldade naquela época, lá de 90, né?
o que acontecia era muito comum aqui, essas lojas de pórtico, né? A gente fala pórtico que representou muito o pórtico comercial, mas aqui na Henrique Lage, quem vivenciou naquela época aqui, o Valmir talvez lembra, todo mundo tinha uma lojinha aqui, né? E se vendia muito, o pessoal de fora vinha aqui buscar e se vendia muito. Nessa época a gente não tinha loja, ou melhor, nunca tivemos loja, né? A gente tinha representantes, nós tínhamos muitos representantes, que daí começamos com uma linha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Litoral, né? A gente trabalhava com os representantes. Mas isso também foi até o momento que deu certo, né? O comércio hoje, como um todo, ele tem que ser reinventado continuamente, né? E aqui em Criciúma a gente começou a perceber que algumas empresas estavam se destacando fazendo PL, Private Label, né? O que é? É entregar o produto para as grandes marcas, já pronto. E eu não faço mais o meu produto com a minha marca, eu vou fazer o produto com a marca daquele cliente específico. É onde nós começamos a investir nesse PL. E deu certo. Tá? Deu certo. Mas tem uma história muito bonita também. A gente tinha criança, as meninas, né? E a minha esposa consumia, né? Comprava as roupas para as meninas. E ela assim, vou ligar para essa marca aqui se eles não querem fazer biquíni. Dito e feito. Ela ligou e realmente eles estavam precisando de mão de obra para fazer o biquíni. Olha só. E trabalhamos por mais de 10 anos com eles. Foi uma mudança drástica na forma de trabalhar, de aprendizado, né? Tanto é que o PL hoje é muito forte na cidade, né? Talvez se a gente não tivesse ido um pouco além, né? Não sei, né, Valmir, saber se o negócio estaria aberto ainda. Até porque essas detentoras de marca, elas exigem também que as empresas se organizem, né? E tenham maior qualidade, se aperfeiçoem. Então, é bom para todos, é bom para quem produz, é bom para a detentora da marca. Eles são muito rigorosos, né? Essas empresas grandes, o que acontece? Na verdade, é uma terceirização, né? E eles não terceirizam para empresas que não têm um bom histórico, né? A questão da responsabilidade social, da responsabilidade trabalhista, né? Então, hoje, para você trabalhar com uma empresa grande dessa, tem que preencher muitos requisitos, né? Hoje, ainda agora tem a tal da BVTEX, né? É uma certificação nacional, até internacional, acredito, né? Se você não ter... feito um checklist. Se você não preencher aqueles requisitos, você não consegue trabalhar com eles, né? Mesmo assim, mês a mês, tem que mandar as negativas de trabalhistas, as guias que você está pagando o INSS, FGTS, né? Então, assim, é um rigor. Isso é a garantia do quê? A empresa é idônea, né? Lógico, sem falar no padrão de qualidade, né? Tem que passar por um crivo muito grande. Mas isso é o que dá continuidade nos negócios. Aqui em Criciúma, região, em Sara, né? Temos várias empresas que atuam no mesmo segmento nosso, no Private Label, né? Lógico, segmentos diferentes. De moda praia, igual a gente, deve ter uma nós e mais uma outra, acho que na Sara, né? A decisão, então, de entrar no Private Label foi o que trouxe no PL, que é até um universo que a gente está conhecendo melhor agora, foi o que fez a Midre chegar forte e tão longe. Com certeza, né? Lógico, é muito trabalho. A gente tem uma equipe, né? Nossa empresa, eu sempre falo para as pessoas, como todo mundo, as empresas de Criciúma, a grande maioria a administração é familiar ainda, né? E isso faz com que a gente trabalhe diuturnamente, né, com a empresa e alcance o sucesso, né? Eu não posso negar também, né, que hoje a empresa é tocada por mim, pela minha esposa, Michele, né? A filha veio trabalhar com a gente também, se formou, é advogada, mas a gente trouxe ela para dentro da nossa empresa. Porque nós temos que trabalhar a linha sucessória, sucessão da empresa. Não adianta você montar uma empresa, crescer, faturar e você não discutir a sucessão da empresa. E foi um desejo dela? Ela quis isso? Ou foi uma Sim, conversa? não foi, uma construção? foi com ela, né? A gente está inserindo ela gradativamente, passando por todos os setores, né? E para dar continuidade no nosso negócio. Porque O André, e quando chegou a pandemia, né? Para tudo, fecha tudo, como é que a Midre se virou?
Valmir, isso aí realmente foi olha, para nós foi na época, assim, para todo mundo, né? Mas eu vou falar o nosso caso. A gente pensou, vamos fechar. Quem via tudo, né? Produzido moda praia, né? O mercado, ninguém saía, ninguém ia para a praia, ninguém ia fazer mais nada, né? O compromisso, o que a gente vai fazer? Paramos aqueles 30 dias e ver o que ia acontecer. Eu escutando rádio, daí eu lembro que estava naquela procura de máscara, né? Máscara. Eu falei com a minha esposa assim, vamos fazer máscara? Vamos fazer máscara para doação. Os hospitais estavam precisando, a própria prefeitura de Criciúma estava precisando de máscaras. Até uma forma de trazer o nosso pessoal para dentro da indústria de novo, porque ter uma empresa é uma coisa, agora o material humano ele tem que estar trabalhando, senão vai ter que dispensar, tem que fazer alguma coisa, o povo precisa trabalhar. E a gente começou a fazer máscara. Daí o pessoal começou a voltar para dentro da indústria, aventais, a gente fez avental aí, empresas de fora que queriam contribuir para os hospitais, a gente fez avental. Lógico que eles doavam para os hospitais e nos pagavam, né? Mas assim, foi um desafio muito grande, mas o medo de a empresa não dar continuidade, né? Por sorte que ela ficou praticamente 2 meses parado, né? O mercado começou a reagir, né? Os clientes começaram a comprar biquíni de novo, moda praia. A gente não precisou demitir ninguém. Naquela época, eles até entenderam a situação, né? Não sei se vocês lembram que a gente fazia uma opção de trabalhar só meio período, né? Verdade. O governo deu, na época, essa possibilidade para funcionários, né? Meio período, CLT. né? Para não ocorrer demissões, né? Para não ocorrer as demissões. Mas isso foi superado por muito trabalho, né? A gente superou essa fase da pandemia, né? E André, hoje, olhando para a Midre hoje, quantas peças vocês produzem mensalmente? Quantas empresas vocês atendem nesse modelo PL? Hoje a gente atende aí na faixa de uns 7 ou 8 clientes, maiores ou menores. Marcas né? Nacionais também? Marcas nacionais, né? Eu falo dados do ano passado, óbvio. A gente produziu ano passado aí em torno de 180 mil peças. Nossa. 180 mil peças. Tá? Quantos funcionários hoje? A gente fechou o ano passado com 75 colaboradores. Né? Olha só. Daí voltando àquela questão do Morro Grande, né? A gente abriu uma nova empresa lá em Morro Grande também. Tá vendo, Valmir? A gente sai do Morro Grande, mas o Morro Grande não sai dos planos da gente. Então, até porque lá, como meu pai ainda mora lá, né? Os meus irmãos moram lá. E a gente acaba sabendo da necessidade que realmente aquele povo precisa. E sim, uma unidade da JBS que fechou. Eu ia te perguntar, foi uma medida olhando para a necessidade lá da cidade? Quando eu vi que você me mandou ali antes do podcast um pouquinho sobre a tua vida, eu disse, Morro Grande, será que é por causa da necessidade econômica da cidade que sofreu com a saída da JBS? Conversando com o prefeito lá, lógico, o município é pequeno, produção agrícola, toda a vida, né? Mas a prefeitura precisa de números. Ele assim, na parte econômica eu não tenho empresa. Tem algumas, né? Mas os números são poucos, né? Então a prefeitura em si ela precisa de números, de economia. Vai chegar no governo, vai chegar qualquer hora que for, tem que mostrar os seus números, né? Ele assim, eu preciso trazer a indústria para o Morro Grande. Daí a gente foi postergando, até que eu soube que tinha uma unidade de... Alguém tinha colocado uma fábrica, uma confecção de jeans. Ele estaria demitindo o pessoal, né? Queria voltar para Araranguá. De pronto, eu falei com o rapaz que era o encarregado daquela unidade e começamos as tratativas, né? É o Rony, um rapaz muito bom. E ele veio aqui na nossa empresa, aqui em São Defende, a gente conversou, montou uma estratégia. Ele ia me dar um tempo para eu tentar buscar esse pessoal de volta, que já tinham saído, né? O interior sabe como é que é, né? Às vezes ela sai, não volta, ou muda de cidade. E a gente conseguiu montar a empresa no Morro Grande, né? Com incentivo do município. Era uma necessidade tua? Era uma necessidade da Midre expandir? Necessidade nossa de crescer os nossos negócios. E isso foi o ano passado, né? E pela falta de mão de obra aqui. Todos os setores têm falta de mão de obra aqui na região. Lá é uma filial da Midre? É um outro CNPJ. É uma outra empresa. Até porque o que acontece?
o propósito do prefeito é que tudo ficasse dentro do município de Morro Grande. Eu poderia abrir uma filial, mas talvez não faria o resultado pretendido por ele. Sim. Então, assim, o que a gente priorizou? A mão de obra de lá, a gente utiliza os bancos de lá de Morro Grande, né? Supermercado, comércio, o que deve aproveitar no Morro Grande para fazer movimento econômico para o município, né? Nobre. E essa nobreza, esse olhar para fortalecer a economia da cidade, para o empresário, no seu caso, na sua história, dá resultado. É positivo. Muito positivo. Lembrando que a nossa empresa, né, a empresa maior, continua aqui no São Defende. Continua aqui no São Defende. Certo. Então dá resultado olhar para o social também. Com certeza, né? André, eu tenho uma curiosidade. Por que Midre e não Midré? Primeiro explica o que é Midré. Né? Naquela época, lógico, a gente vem da universidade, né, vem da faculdade, a gente tem algumas cadeiras que a gente aprende, a questão de marcas, de toda aquela coisa que a gente sabe, aquela grade curricular, né? A gente sempre teve em mente que teria que montar uma marca, né? Alguns usam marca de sobrenome, né? Outras marcas de algum nome de cidade, né? Tem vários nomes aí, né? E algumas marcas que existem por aí são junções de nomes, né? Eu não vou citar aqui, né? Mas as pessoas sabem, tem algumas marcas famosas aí que são junções de 2 nomes. E daí, Michele é minha esposa, eu, André. A gente tentou juntar as 2 coisas, né? Vamos montar uma palavra. Criatividade. E Midré ficava assim uma coisa muito aberta, né? Então, assim, vamos fazer um nomezinho suave. Termina macio, né? Macio. Né? Daí a gente começou, marcou certinho, não ficou legal. Mandamos fazer os tagzinhos na época, né? As etiquetas, e ficou bonito. E continua até hoje a marca Midré, né? Não quer dizer que a gente vai ter só essa marca na nossa empresa, né? A gente está tentando registrar outras marcas, né? Porque até o mercado é assim, né? Tu tem que ter uma marca ou às vezes mais de uma marca, né? Para tu vender o teu produto. E no teu caso, a marca ela é secundária, pensando no modelo PL, correto? PL não. Na verdade, existe a razão social da nossa empresa, né? Que é um outro nome, né? Que é a junção do meu sobrenome mais o da minha esposa, né? Essa razão social. Mas as pessoas todas por aí conhecem como Midré ainda. Sim, né? sim. André, e se você não tivesse investido e apostado na indústria têxtil, no modelo PL, se a história da Midré não existisse, se você fosse começar hoje de novo, você investiria na mesma área? É difícil de dizer porque a gente não conhece outras áreas, né? Tá. A princípio, a minha esposa, desde pequenininha, sempre trabalhou naquilo ali, confecção, tecido, a vida inteira. A vida dela é confecção, né? Lógico que eu entrei, o negócio já estava rodando, né? Então, mas foi uma grande parcela, né? Uma grande parcela da nossa vida, né? Se for olhar cronologicamente, né? Dedicado a um tipo de atividade. Nunca olharam para o horizonte para enxergar, se a gente investisse, sei lá, em tecnologia, seria legal. Não, é interessante. Não me vejo, até porque eu fui conhecer um computador quando eu entrei na AgroEliane, na Eliane. Eu nem conhecia computador. Né? Quem tinha computador Só tinha enxada, né? Mas hoje a gente percebe que o jovem, a maioria, quer trabalhar na área de tecnologia, né? Sim, eu só citei como exemplo, mas sim, é verdade. Mas talvez se eu não estivesse na confecção, sei lá, talvez teria ido lá para a fronteira agrícola. Naquela época se falava muito Mato Grosso, muito lá para cima, né? O André, e como é trabalhar com a esposa? Olha, eu posso falar contigo com propriedade, né? Porque eu trabalho com a minha, mas tem dias ótimos, dias ruins, né? Porque às vezes o que acontece, a discussão, né? A divergência que tem durante o dia no trabalho, uma decisão, ou essa ou aquela tomada, né? Ainda se estende. Até na hora de dormir. Vai para janta, vai. Não existe como fazer um combinado de daqui da porta para dentro não entra assunto de trabalho. Acho que é utopia isso, né? Mas uma coisa eu aprendi comigo, que não adianta dormir brabo, brigado.
dá um jeito de pedir desculpa e tá acabado. Para amanhã começar tudo de novo. A não ser que a briga seja antes de dormir. Porque, Aí é muito porque fazer precisa. a paz muito rápido. Mas eu digo assim, ó, é bom, mas as decisões são tomadas sempre em conjunto, né? Isso ajuda muito até fortalecer o negócio. Mas às vezes a vida pessoal em si, assim, ela acaba tendo um certo prejuízo, vamos dizer. É uma situação. A gente se dá super bem, né? Mas tem uns perrengues também, não tenha dúvida. Né? Exige uma maturidade para o casal, eu imagino, bastante grande. E no caso de vocês, porque existe a condição de quando a gente une CNPJs, quando tu já está estabelecido, rodando. Agora, porque quando as coisas estão muito bem, tudo bem. Agora, no momento de dificuldade, no momento de luta ali, de ter que pensar numa saída para um problema, quando as coisas não estão dando certo, aí é onde exige esse nível de maturidade muito maior. Mas eu posso falar com firmeza. Se fosse iniciar um outro negócio, eu iniciaria com ela tudo de novo. Olha que declaração, não, é verdade. Michele. Esperamos que só você que esteja tem que ouvindo ter, o nosso podcast. Tem que ter essa maturidade, né, para construir juntos. Porque tem empresários que, quando chegam em casa, não querem falar do que aconteceu durante o dia. O que ficou de problemas fica lá fora. Tem outros que compartilham com a família, com a esposa. Quem trabalha junto com a esposa, talvez só no olhar já vai sentir, né, que o problema que teve durante o dia, mas também tem as glórias, né, do sucesso. Com certeza. E aí compartilha também o sucesso. Eu posso falar que ela é uma pessoa que domina muito do assunto. Né? A minha esposa, se eu tivesse uma empresa, eu contrataria ela tantas vezes fosse preciso. Né? Ela tem um domínio, né? Ela é formada em moda e estilo, é uma estilista de mão cheia, ela só tem qualidade, né? Ela é uma baita de uma profissional. Então, domina o assunto. Eu, na verdade, eu fico mais na área administrativa, existe financeiro. Essa divisão. Tem essa divisão, né? Comercial é você também? O comercial, mas ela ajuda bastante no comercial, né? Então, isso é a soma dos fatores, né? E agora, na nossa empresa também, tem a minha cunhada que trabalha também, a Mirella, né? E agora a gente está inserindo a filha, né? Então, isso faz parte do jogo, né? Se a gente quer crescer, tem que trazer pessoas boas do teu lado, senão não chega a lugar algum. A Midre vai continuar sendo assunto do almoço de domingo, da janta à noite. Vai, com certeza. Mas o André, além da Michele e das duas filhas, ele tem outra paixão. Só antes dele falar dessa paixão, eu só quero dizer que a gente vai fazer um recorte desse momento que ele falou da Michele do podcast para mandar para ela, né? A gente já vai providenciar isso, pode deixar, mas aí a outra paixão. Eu queria que ele falasse da outra paixão. Ele tem a Michele, tem as duas filhas e tem uma outra paixão. Momento revelação aqui no podcast. Quem é a tua outra paixão? É o ciclismo, né? A bike. Eu sou uma pessoa que eu sou... Um termo se apaixonado, talvez seja isso, né? Mas é uma coisa que faz parte da minha vida. Até porque eu nunca fui atleta, nunca joguei futebol, nunca tive habilidade nenhuma com bola ou qualquer tipo de bola. Então, houve uma necessidade de fazer alguma atividade física. Né? Isso lá, mesmo. Já estava lá com seus 38 anos já, né? E tu sabe que a gente precisa se movimentar, né? Depois dos 38, aí a gente só acumula. Né? Mas não é dinheiro, é gordura mesmo. Né? Então, o que acontece? Eu resolvi comprar uma bicicleta. A gente foi fazer um passeio, comprei essa bicicleta, mas não tinha turma para andar de bicicleta, porque a bicicleta também sozinha ela não anda. A gente tem que embarcar nela e sair rodando. Né? Se tiver amigos que incentivam, isso ajuda muito. E daí a gente começou a pedalar em amigos, né? Diversos amigos. Só que foi uma atividade tão boa, né? Que hoje eu conheço a Europa, eu fui 5 vezes para a Europa e lá tudo de bicicleta. Lógico, vai de avião. Eu falo para as pessoas, mas tu foi de bicicleta para a Europa? Não. Lógico, leva a bicicleta no avião, chega no aeroporto, monta ela, né? Sim. Desmonta a caixa. Que experiência. E sai pedalando. Quantos né? países? Contasse? A primeira que eu fiz foi o caminho de Santiago de Compostela. Muita gente faz a pé. Isso. Né? E aí eu fiz de bicicleta. Quantos quilômetros? Dei em torno de 950 quilômetros, quase 1.000. Nossa! Então eu saí da França e vai até Finisterra, são 100 quilômetros para frente de Santiago ainda.
Quantos dias para fazer quase 1.000 A quilômetros? gente, no pacote, na época, a gente ficou 15 dias, né, no pacote para ter que comprar passagem de ida e de volta. Uhum. Mas a gente lá com 12 dias, a gente já tinha feito o caminho, até porque também não era pressa para quê? Tinha o dia certo para voltar, né? E daí a gente depois ficou nos últimos dias, conhecemos Madrid, né, de bicicleta também, conhecendo Madrid. Mas foi uma experiência muito positiva, esse caminho de Santiago. Tanto é que na época a gente decidiu assim, ó, todo ano vamos fazer uma viagem de bicicleta pela Europa. Naquele momento era propício, né? Daí, em seguida, no outro ano, a gente foi para a Itália, conhecer a região do Vêneto. Saudoso Nicola Gava, que é muito meu amigo, falecido, ele deu as dicas, né? Que é a região do Vêneto. André, tem que conhecer o Vêneto. A gente desceu em Milão, montamos as bicicletas e fomos até Cortina d'Ampezzo, né? Tudo bicicleta. E ainda tive o privilégio de ir lá na região de onde os Spaders saíram, Ah, que legal. da região de Treviso, uma comunidade chamada Miani. Fui lá, fui bem recebido pelos meus parentes lá, né, de bicicleta. E retornamos. Daí, no outro ano, a gente fez a França. De bicicleta. Lindo. Vale do Loire, né? Fizemos o Vale do Loire, é o Vale dos Castelos, na França. Depois fizemos a Costa Azul. A Costa Azul vai até Mônaco. Eu posso dizer que Mônaco, as pessoas conhecem mais Mônaco por causa da corrida de Fórmula 1, né? Uhum. Fala em Mônaco, nós andamos naqueles túneis lá de bicicleta. Foi uma viagem também fantástica, maravilhosa. No retorno, Paris, conhecemos Paris de bicicleta, com a nossa bicicleta. Daí, no outro ano, com mais um pessoal de Forquilinha, mudou a turma, fomos com o pessoal de Forquilinha. Agora nós vamos conhecer a Toscana. Daí conhecemos a Toscana de bicicleta, né? E retornamos. Daí, de novo, fomos para Portugal. Outro ano, Portugal. Região de Fátima, região do Nazaré, aquela costa. Na verdade, olhando de cima assim, é um pequeno passeio, mas que quem pedala é bastante, né? Que por mais que a gente pense que Portugal é pequenininho, mas ele é grande, né? Uhum. Mas foi também uma viagem fantástica, né? Ter o contato lá com Portugal. E depois Já deu as Argentina. 5? Ah, teve a Sim, Argentina. depois fui para a Argentina, descemos a Argentina para o Chile, né? Os caracoles. Então a bicicleta realmente é uma paixão. Eu ando bastante, né? Lógico, poderia andar bem mais, né? Mas a gente tem atividade, né? Tem família, tem as Eu ia te atividades. perguntar se na região tem lugar seguro para andar de bike. Tem lugar que você pega a bike, bota na estrada e diga, não, aqui eu vou tranquilo porque não vou sofrer nada. Na verdade, a segurança é você mesmo que faz, né? Tem que andar bem equipado. Capacete, luva, material de proteção, né? Mas eu prefiro bastante andar pelo interior de Siderópolis, Nova Veneza, Treviso. Além de lindo, também tem menos movimento. Uhum. Porque, na verdade, os carros, por mais que eles andem, andam devagar, né? Mas nossa região aqui como um todo, ela não é tão perigosa. Tá? Não sei se é porque a gente tem um pouco mais de habilidade também, né? Mas agora vai surgir na Nova Veneza o caminho, né? O caminho São Bento Alto, Vila Maria, São Francisco e São Bonifácio. Vai fechar o circuito, vai ficar um Valmir, espetáculo. Eu te confesso que aquilo ali, eu conheço os buracos, até os buracos da rua ali, né? Da estrada. Eu faço com frequência, né? Eu vou tanto daqui na ida pela Vila Seca, subo ali, eu digo o Morro do Padre Quinto ali, né? Tem uma santinha do Padre Quinto ali. Ou eu vou pela Nova Veneza e ao contrário, que o morro é menor. Então aqui é o quintal da casa, né? A gente, nossa turma, quando anda de bicicleta, a gente procura andar sempre acima de 50 quilômetros, né? 50, 100, às vezes é 200, né? E tem mais umas façanhas aí. Já saí daqui madrugada, dormi em Caxias do Sul, 280 quilômetros na pegada. E a família apoia, incentiva. Que apoia. Legal. Apoia até pela necessidade da gente estar fazendo alguma atividade física, certeza. né? Apesar de a gente sabe dos riscos, né? Como diz pra ti, a gente anda com segurança, né? A gente bem sinalizado, né? Mas hoje o risco está iminente. Até descer uma escada em casa, tu pode sofrer um acidente. É verdade. Muito bom. E, André, a gente falou da tua paixão pela bike, falou da relação de trabalho em família, falou de trajetória profissional. Eu
queria te ouvir um pouco, porque a gente está falando com um empresário que tem 24 anos de empresa e que na conversa contigo a gente fala dos feitos, fala das decisões, mas o sucesso da empresa ela está muito relacionada, na verdade, o teu sucesso profissional está muito relacionado, pelo que eu percebi aqui, não há nenhuma habilidade técnica necessariamente específica. Claro que isso foi importante, mas há uma certa dose assim, de comportamento certo, sabe? De confiança de que, não, vamos apostar, vai dar certo. O empresário que está nos ouvindo, ou quem está pensando em empreender, essa questão comportamental, esse positivismo, essa dose de energia, isso é mais importante do que qualquer conhecimento? Hoje o empresariado, ele sabe, a grande maioria passou por dificuldade. Não tenha um que não tenha passado por uma dificuldade. Uma boa parte desiste na primeira dificuldade. Uma outra parte na segunda, né? E os que têm sucesso não desistem nunca, né? São intempéries, é mercado, é governamental, é problema financeiro. Isso aí, para quem está em indústria, isso aí já está... Sabe que isso aí o risco sempre é iminente, né? Mesmo agora, com essa mudança de governo, né, a gente percebe, eu participo de reuniões, existe um certo medo. As empresas, nesse momento, está todo mundo um pouco pensativo, né? Se vai melhorar, se vai piorar. O que eu falo? Continue, não desista, né? Na primeira dificuldade, tente solucionar os problemas. Se não puder resolver sozinho, peça ajuda, né? Hoje, na região, tem várias entidades aí que prestam serviço, tem bons profissionais na rua também, digo na rua é no mercado, né? Que você pode contratá-los, né? E eles te darem uma certa segurança até na tomada de decisão, né? Na nossa empresa, nós contratamos também uma equipe agora excelente, que vem nos fazendo a cada dia mais pensarmos como profissional, né? Porque às vezes o empreendedor, Valmir, ele tem hora que dá vontade dele desistir, porque ele me parece que as forças vão chegando até o limite, porque dependendo da área que tu está tendo a dificuldade, tu não tem aquela habilidade. Mas contrate um profissional, faça contato, isso é muito importante. Se olhar as grandes empresas, não é tocada por uma única pessoa, uma equipe competente. Verdade. Nós estamos no Momento Coopera e não falamos da Coopera. É verdade. Eu gostaria que o André nos colocasse que visão ele tem da Coopera antes e depois de participar do Conselho Fiscal. Valmir, eu tive contato com a Coopera, eu posso falar quando eu vim para Forquilinha, lá em 1988. Eu cheguei em Forquilinha no dia 22 de março de 1988. Já existia a Coopera, com certeza, né? Era uma outra roupagem, né? Era uma outra. Mas para nós, simples consumidor, não tinha nem acesso, né? O máximo que se fazia na época era pagar a energia e uma coisa do gênero, né? Mas a Coopera sempre foi uma entidade assim muito forte, muito bem gerida, bem administrada, né? Que sempre teve o respeito, né? Apesar de ter dificuldades também, com qualquer outra empresa, mas ela sempre se manteve em pé, forte, né? E ao longo do tempo, sendo sempre consumidor desde 1988, né, existia essa vontade de participar de um conselho de uma Coopera, né? Mas a gente também não sabia como é que funcionava essa questão de escolha, de indicação, de convite, ou coisa que for, né? E agora eu estou tendo essa oportunidade, né, de ser conselheiro, né, dentro da Coopera, da distribuição, né? E agora a gente consegue visualizar a Coopera de dentro para fora. Até então era só olhar de fora para dentro, né? Não tinha acesso a números, não tinha acesso nem da estrutura física, né? Como eu falei, o máximo que se ia lá no passado era ela pagar a conta da energia, claro, e vir embora. Todos têm, se quiserem, né? Claro, presidente, se quiser tem acesso às assembleias. Claro, mas era assim, mas parecia que era uma coisa muito distante. Claro, né? Claro. Então, depois dessa oportunidade, eu digo, é uma oportunidade. E eu acho que é muito interessante, porque diversas pessoas passam ali por dentro da Coopera, com o Conselho Fiscal, o próprio trabalho, ou a presidência, no caso o Valmir, né? Hoje, né? O saudoso Cali, né? É uma oportunidade de também, de pegar a cooperativa de todo mundo, né?
Na Com verdade, certeza. Algumas pessoas acham que a Coopera é desse ou daquele determinado grupo. Não é uma empresa de propriedade privada. Então, assim, Sim. um pedacinho de cada um está lá dentro, né? Uhum. Então, quando a gente está dentro de uma entidade dessa, a gente começa a pensar diferente, valorizar o trabalho de cada um que é feito ali dentro. E a tua visão hoje, olhando então com esse olhar de dentro para fora, mudou pela proximidade, mas como tu enxerga hoje a gestão então da cooperativa, a condução? A Coopera, sem dúvida, uma gestão participativa, né? Eu vejo uma gestão participativa, muita responsabilidade, as pessoas que estão gerindo ali, né? Até porque agora tudo é demonstrado através de números, né? Antes eu não tinha acesso aos números, né? Eu podia só dar uma opinião. Hoje eu tenho acesso aos números, né? Eu consigo, a qualquer momento, onde eu estiver, eu, através do próprio celular, eu consigo acessar as contas, né? Da Coopera e ver os resultados da Coopera, né? E da mesma forma, a gente, estando dentro ali, a gente consegue dar até a destinação dos recursos, saber tudo onde está sendo aplicado, né? E é por isso que ela se mantém forte, a Coopera. E já que a gente abriu esse momento aqui, porque eu ia perguntar, eu digo, podemos abrir o momento, vamos falar da Coopera, mas já que a gente abriu, como empresário, hoje a energia que abastece a tua empresa é da Coopera, certo? Lá no São Defende, a unidade São Defende, e é a mais barata do Brasil, faz diferença? Com certeza, sem dúvida. A gente né? fez até a caneca aqui, vamos mostrar a caneca da energia mais barata do Brasil. Até porque, assim, né, Giovana, a gente, quando vai formatar um preço, tudo é levado em consideração. Mão de obra, insumos, impostos, né, energia, quem paga aluguel, bota aluguel, tudo isso é rateado no custo do produto, para saber o teu resultado. E a nossa energia aqui é a primeira, né, das mais baratas, né? A qualidade do atendimento da Coopera é excelente, né? Não tem queda de energia, no máximo dá umas 2 piscadinhas aí, já volta de novo, né? Então isso é importante para a empresa, porque a empresa não pode parar, né? A gente percebe que a gente não trabalha com material, com fornos, esse negócio todo. A gente sabe que você não pode parar, né? Mas sempre que a gente pediu, sempre foi bem atendido, né? Isso eu posso falar com propriedade. A Coopera faz um atendimento muito bom e assim deve continuar. Muito bem. Perfeito. Ó, Bom. se a gente soubesse que não tem pontos positivos para explorar, a gente nem entrava no assunto Coopera. Mas como tem, vamos falar, né, presidente? Vamos falar. André, ano de 2023, você já falou desse receio que o empresário tem, enfim, mas a tua esperança para esse ano, a tua perspectiva, já que a gente está no comecinho ainda do ano, como empresário? A esperança, né, o desafio, né, é manter a empresa, né, nesse momento de uma certa estabilidade, né? Isso eu falo como empresário, né? O momento agora é fazer um esforço sempre maior, manter os postos de trabalho. Todo mundo precisa de trabalho. Não existe distribuição de renda melhor do que o emprego. Pagar o salário para o empregado, entendeu? Lógico, é uma troca, né? Ele trabalha, é uma troca. Troca justa. E a melhor distribuição de renda é a geração de emprego e salário, né? Então, a nossa perspectiva para 2023 é manter a nossa equipe, né? Porque é difícil tu ter uma equipe e depois tu perder a equipe, né? Então, a gente vai continuar a todo vapor esse ano, o ano que vem. A gente já fez planejamento estratégico na empresa para esse ano. É muito importante que as empresas façam isso, mostrem onde querem chegar, né? Isso faz parte da decisão da empresa. Como eu falei anteriormente, tem bons profissionais aí na rua que te auxiliam, né? Auxiliam a tomar decisão, né? E fazer enxergar a tua empresa daqui final de 2023. Nós conversamos com o André Maurício Spader, cooperado, membro do Conselho Fiscal da cooperativa, empresário. Eu não vou conseguir apresentar tão bem de novo. Ciclista, mas igual o presidente fez no início, eu não consigo. Seminarista. Muito bom. Sempre deixar essa parte com o presidente, é muito melhor que eu. Giovana, mas engraçado que eu sempre falo assim, é porque a gente acaba sendo observado, né? Quando tem assim, uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, uma pessoa... Tu acaba sendo observado de fora. As pessoas te observam, né? E, paralelo a isso, além de eu estar no Conselho Fiscal da Coopera, né, eu também sou presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário, né?
Falamos sobre ela, inclusive, antes, né? Falando então, da história da... Então, a gente percebe, assim, que cada um... Isso é um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário que a gente tem que dedicar um tempo, né? A classe patronal, empresarial, né? Que também me orgulha muito fazer parte, né, dessa direção do sindicato, né? Os mandatos são de 3 em 3 anos, mas isso engrandece muito o nosso aprendizado, né? Porque tu está, pelo menos, em contato com ótimos empresários, né? São empresários de potencial infinitamente maior do que o nosso, né? Mas estar numa mesma reunião, isso te engrandece e faz tu pensar de maneira diferente, o quanto tu pode produzir, o quanto tu pode fazer para a sociedade como um todo. Esse olhar de cada oportunidade de troca, de encontro, de aprender com aquilo, isso é o que faz as pessoas chegarem tão longe. Mas sabe que a gente não poderia terminar? Primeiro, 2 coisas. Não poderíamos terminar sem trazer essa questão de você estar à frente hoje de uma entidade tão importante, feito. Mas a gente não poderia terminar sem te pedir para deixar uma frase que inspire quem está nos acompanhando. Talvez uma frase que você lembre lá dos tempos de seminarista. Eu quando estou sozinho, também fico pensando, né, que lá no seminário tudo foi aprendizado. Eu era muito jovem, muito criança, né, mas o nosso seminário lá, o patrono era Dom Orione. E ele tinha uma frase dele que falava assim: fazer o bem a todos, fazer o bem, mal nunca a ninguém, né? Então isso, eu acho que se a gente conseguir fazer isso, né, só não fazendo mal para as outras pessoas, só fazendo bem para todos, isso já torna uma pessoa muito melhor que muita gente, né? Presidente. Que bom, que bom. Eu acho que é isso aí mesmo, André. E a gente, quando começa a conhecer o André, começa a admirar cada vez mais, né? Verdade. Eu tinha um conhecimento do André, mas à distância. E essa nossa viagem a Florianópolis nos aproximou. Vocês fizeram E nós fomos recentemente. conversando e voltamos conversando. E então foi muito importante hoje estarmos com o André. O André é referência na região, né, como empresário, tanto é que é o presidente do sindicato, muito ativo, participativo. Eu tenho ido na carona dele, que agora nós estamos juntos, então, em sindicatos diferentes, mas juntos. Sim, de arroz. Então, muito interessante. Gostei desses momentos que nós passamos aqui. Muito obrigado, André. E estamos sempre à disposição. Né? Muito bom. Valmir, é uma satisfação também enorme para mim. Está dando aqui um pouco da história, lógico. A gente resume aqui em pouco mais de meia hora, quase que uma vida toda, né, Giovana? Então tem que ter... se fosse para falar, nós ficava conversando a noite inteira aqui, teria muito assunto para conversar, né? Mas agradeço de coração por poder dar esse meu depoimento, né? E sempre que precisar, estaremos à disposição. Não vai embora sem levar nossa caneca do Momento Coopera de presente, que a cooperativa fez e te entrega. Ó, que legal. Para levar como recordação dessa passagem, dessa participação por aqui. Então, tá, tomar meu chá. Tomar teu chá. Muito bem. O chá desinchar. Desinchar. André, sucesso cada vez mais. Obrigada, presidente. E para você que nos acompanhou, até a próxima edição, muito em breve, do Momento Coopera Podcast. Siga nos acompanhando. Muitos outros cooperados vão passar felizmente aqui por essa mesa. Obrigada.